Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Para você que já está me acompanhando, sabe que nós estamos falando sobre o livro A Ciência de Ficar Rico. E vamos continuar falando dele. No vídeo anterior, nós estávamos falando sobre um trecho que me chamou muita atenção, que foi a primeira frase do livro, onde o livro começa, que diz assim: o desafio do mundo moderno, sem dúvida, em parte, é criado por nós mesmos. E daí ele diz assim, que a maioria das pessoas o consideram um problema e tenta tratar o sintoma e não a causa. Então eu peguei outros trechos que eu li até agora e vi como ele considerando problemas. Um outro trecho muito interessante também, que ele apresenta como um problema da humanidade, ele diz assim, ó: e até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. O que ele está querendo dizer aqui? Que se você começar a acompanhar essa leitura que nós vamos fazer desse livro, você vai ver que ele diz que o nosso trabalho manual, ele é importante, mas não é ele que faz o dinheiro. O que faz o dinheiro vem de dentro da nossa mente. É dentro da sua mente que você vai fazer o dinheiro. E o que ele está querendo dizer aqui é que as pessoas ocupam o tempo e todo o esforço possível em fazer isso manualmente, em trabalhar, se esforçar, cansar. Existe até ditados, né, que diz, né, que sem esforço o dinheiro não vem, que para ter dinheiro você tem que trabalhar duro, suar, cansar. E isso são crenças limitantes que a humanidade colocou. E não é dessa forma, porque uma coisa é que desde que eu comecei esse meu processo de estar buscando uma evolução, eu sempre busco coisas que tem que ser padrão. Onde não existe padrão, existe uma crença. Por exemplo, vamos dizer, todas as pessoas que comem, vou dar um exemplo bem, todas as pessoas que comem chocolate, elas engordam e são gordas. Isso não é verdade. Você conhece pessoas que comem muito chocolate e não são gordas? Por exemplo, eu conheço. Isso não é um padrão. Então, a gente não pode considerar isso como uma regra. Não é uma regra. Onde existe uma exceção, não é mais uma regra. Você consegue entender? Existem pessoas que trabalham pouco e ganham muito dinheiro? Existem. Então, você pode pegar e ver que não existe uma regra. Não existe só todas as pessoas que trabalham duro, que soam, que cansam, são ricas? Não quer dizer também, porque existem muitas pessoas que trabalham muito e não são ricas. Então, o que ele diz aqui é, vamos de novo, e até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que ele vai nos levar, você vai ver nos próximos vídeos, ele vai nos levar a sair daqui de dentro da nossa mente, a fábrica de dinheiro. Deixa eu ver que eu marquei outro trecho para nós lermos também hoje. Ó, examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento. Esse aqui é um ponto muito importante que ele falou aqui também, porque se você reparar, o que passa na televisão, nas mídias sociais, naquilo que a grande maioria, vamos colocar a humanidade, deixa eu só marcar aqui onde é que eu tô,
Vamos colocar a grande humanidade como se fosse numa pirâmide. Vamos botar toda a humanidade numa pirâmide. E a gente sabe que a pirâmide, ela vai ter um triângulo. Essa pirâmide, esse triângulo, né? Ela vai ter a grande maioria embaixo e vai subindo até que a minoria vai estar aqui em cima. O que a grande maioria da humanidade faz? Assiste televisão, perde tempo em redes sociais, em Instagram, Facebook, rolando o dedinho ali. Então, o que acontece? O que passa nesse tipo? Quais são as informações que vêm ali para essa grande maioria? Essas informações que vêm são informações que nos mantêm aonde? Na linha da pobreza. Porque o que ele diz aqui, vamos ler de novo, ó. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento. Ou seja, aquilo que os teus olhos veem, vamos entender assim, tá? Aquilo que os teus olhos veem, eles vão captar e colocar para dentro da sua mente, presta atenção, e entendendo que aquilo é uma verdade. É como se você pegasse, vamos dar um exemplo, imagens, aquilo que você está vendo, é como se você pegasse aquelas imagens e colocasse dentro da sua mente como um catálogo para uma criação do seu filme. Você consegue compreender? Cada imagem, cada situação, cada coisa que você vê e você absorve aquilo. Se você, vamos dizer que você está vendo um noticiário e aparece uma cena muito triste de crianças sofrendo, de pessoas que morreram, pessoas que perderam tudo, e você sente um impacto emocional com aquilo. Você sabe que imagem e impacto emocional cria algo na sua mente. Então você vai criar aquilo dentro da sua mente. A sua mente entende aquilo como uma verdade. Entende aquilo como se aquilo fosse a verdade, o mundo. E não esqueça que nós somos um com o todo. E você passa, a sua mente não sabe diferenciar eu do outro. A sua mente ela não diferencia quem é um e quem é outro. Ela entende que você está vivendo tudo, por isso até você sente a emoção, porque você sente que é você. Então, quando nós observamos noticiários, coisas tristes, imagens de pobreza, de doenças, o que acontece? Você passa a entender que aquilo é com você. Você passa a colocar essas imagens dentro do seu catálogo de informações, que é a sua mente. E você passa, então, a criar aquilo ao seu redor. Você passa a criar isso na sua vida. Então, olha que importante essa parte. Vamos ler de novo para ficar bem entendido. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nossos pensamentos. Então, o que ele quer dizer? Você não vai ficar alheio às necessidades do mundo, você não vai ficar, eu não me importo mais com o mundo. Não, mas o que você pode fazer assistindo noticiários onde está mostrando tragédias? Você vai ajudar? Você vai sair do seu lugar, pegar um carro, chegar naquele lugar, ajudar? Se você sente que esse é o seu propósito, você veio ao mundo para isso, faça isso. Faça, você veio, esse é o seu propósito. Mas se você vai assistir isso somente para te puxar para baixo, para te deixar mal, para fazer você chorar, se abater, e você não vai fazer nada com isso, então você não precisa estar observando esse tipo de coisa. Pessoas que estão com doença tal, aumenta o número de... Você vê só a chamada do noticiário, já parece assim que o mundo está acabando. A sensação que dá é que o mundo vai acabar. Porque é muita tragédia. É muita tragédia. Eu lembro até hoje, uma vez que eu era adolescente, morava com meus pais ainda, e eu lembro
de ter começado o noticiário e nós assistimos televisão o tempo todo. Todos os dias, era novela, era noticiário, era certinho. E eu lembro daquele dia que o noticiário começou e eles começaram a noticiar, assim, mas era uma notícia boa atrás da outra, né? Assim, descobriram a cura do câncer, enfim, a pobreza acabou no mundo. E eu comecei a olhar aquilo e eu fiquei assim, nossa, o que aconteceu? E aquela chamada me chamou muita atenção, muita atenção. E quando ele fez toda a chamada, que era só notícias boas, ele disse assim, infelizmente isso não é verdade, mas nós ainda sonhamos em começar o jornal dando esse tipo de notícia. E eu fiquei assim, pasma. E eu pensei, mas será que se eles procurarem no mundo inteiro, eles não vão encontrar, pelo menos a maioria, as notícias boas para dar? Então, gente, isso é muito forte. A mídia, a televisão, ela não quer de maneira nenhuma te perder. Entende? Como é que eu vou colocar isso para que você não crie, talvez, para você que está começando, né? Eu digo te perder por quê? Porque eles precisam te manter fazendo a roda girar, a roda do comércio, a roda do dinheiro na mão de algumas pessoas só, entende? Então, o que eu quero te dizer? Com as nossas primeiras lições desse livro, pare de assistir televisão, pare de assistir noticiário, pare de colocar para dentro da sua mente imagens que você não quer na sua vida. Comece a olhar a vida, o mundo de uma maneira diferente. Vou te dar um exemplo. Quando você sair na rua, quando você olhar a televisão, olhar o teu celular, pensa, eu quero que essa imagem vire uma página da minha história? Se você não quer, não olhe mais, não assista mais isso, não procure mais esse tipo de assunto, esse tipo de informação. Comece a catalogar a sua mente com imagens boas. Coloque na tua televisão aqueles vídeos de praias, de lugares maravilhosos, de praias paradisíacas, de casas lindas e maravilhosas. Você vai encontrar isso. Isso tem. Coloque no seu celular aplicativos que tenham imagens boas para ficar rodando. Faça da sua mente um catálogo de informações boas, para que então essas coisas comecem a acontecer na sua vida, para que essas imagens comecem a virar as páginas da sua vida. Você consegue compreender? Então, hoje, o que nós podemos entender um pouquinho mais desse livro, que ele apontou aqui, os erros, né, que nós cometemos são esses. Então, eu vou ler 3 erros que eu encontrei só nesse trechinho que eu li, que ainda são pouquinhos capítulos, ó, que diz assim, ó, o desafio do mundo moderno, sem dúvida, em parte é criado por nós mesmos. Então, nós mesmos criamos os nossos problemas. Ó, a maioria das pessoas o considera um problema e tenta tratar o sintoma e não a causa. No vídeo anterior eu falei sobre isso, tá? Se você não viu o vídeo anterior, dá uma olhadinha ali, busca no meu canal um vídeo anterior a esse, tá? O outro problema que ele colocou aqui, que eu marquei, né, como um problema e até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ou seja, você quer fazer com as mãos o que você tem que fazer com a mente. É na tua mente que você vai modificar o teu mundo do lado de fora. Não esqueça disso. Não é não é com as mãos. Claro, depois até a ação, mas calma que nós vamos chegar nessa parte. Ó, depois, examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento. Então,